Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de novembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Bolsonaro se humilhou para os generais. Bolsonaro deixou o país 2 dias antes do fim do mandato, que era em 30 de dezembro de 2022, muito deprimido, achando que se ficasse seria preso após ser humilhado por generais. Não foram 2 nem 3 sessões de humilhação, foram 4. A Polícia Federal ligou o ataque de Bolsonaro às urnas para dar golpe de Estado em 2022. A investigação aponta que a narrativa de fraude eleitoral dele durante todo o governo desembocou no plano de golpe. O relatório da Polícia Federal mostrou conexão entre investigados e lideranças dos atos de 8 de janeiro. Arquivos apreendidos detalharam ainda estratégias a serem usadas por parlamentares bolsonaristas para atrapalhar investigações da CPMI dos atos antidemocráticos. É nesse contexto que sobressaiu a razão pela qual todo esse plano asqueroso falhou. O plano para prender e matar Alexandre de Moraes, por exemplo, foi abortado porque a cúpula das Forças Armadas travou ofensiva golpista de Bolsonaro e impediu o plano de assassinato de Moraes que o então presidente da República tinha autorizado. Mas Bolsonaro não desistia, estava desesperado, sabia que teria que se expatriar para não ser preso se a sua última cartada, o 8 de janeiro, não funcionasse. Porém, ouviu o não dos generais uma vez, 2, 3, 4. Bolsonaro ouviu o não dos comandantes do Exército e da Aeronáutica mais do que uma única vez. O relatório final do inquérito do golpe mostra que o então presidente buscou 4 vezes a adesão da dupla. Como se não bastasse, um diálogo encontrado pela Polícia Federal aponta que um possível decreto golpista assinado por Jair Bolsonaro foi rasgado pelos militares. Não se sabe se foi na cara dele ou não. Não se sabe se Bolsonaro não conseguiu apoio para o golpe pelo espírito democrático dos comandantes ou pelo fato de que ele é muito mal visto no exército. Tem um passado de homem-bomba. Foi condenado no passado por plano para explodir bombas-relógios no Rio de Janeiro. Mas a última humilhação dele pelos fardados foi a pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, a PF liga o ataque de Bolsonaro às urnas à trama para dar golpe de Estado. Isso já é muito claro, né? Mas faz parte da narrativa que vamos tecer aqui. O relatório da Polícia Federal mostra a conexão entre os investigados e a liderança dos atos do 8 de janeiro, e o plano para prender Moraes e matá-lo foi abortado porque Bolsonaro não teve apoio do Exército, segundo a Polícia Federal, que diz que o plano para prender ou matar o ministro Alexandre de Moraes, em 15 de dezembro de 2022, não teve apoio do alto comando do Exército para um golpe de Estado. O motivo do cancelamento da ação contra o ministro do Supremo era uma incógnita deixada pela PF na operação realizada na última semana contra os militares envolvidos no plano de execução das autoridades. Segundo a Polícia Federal, 6 militares, só 2 foram identificados, participaram do plano para prender ou matar o Moraes em 15 de dezembro. Os suspeitos se articulavam por um grupo no Signal, aplicativo de mensagens, usando codinomes de países. O planejamento começou 9 dias antes com uma reunião entre o tenente-coronel Rafael de Oliveira e o general da reserva Mário Fernandes no Palácio Planalto. No dia seguinte, 7 de dezembro, Rafael comprou um celular descartável para operacionalizar o atentado. As mensagens obtidas pela Polícia Federal mostraram que a partir das 20h33 e 15 de dezembro, os suspeitos com codinome Gani Brasil informaram estar posicionados. Muito bem. O Bolsonaro insistiu no golpe e ouviu não de comandantes 4 vezes.
O relatório final da Polícia Federal mostra como o ex-presidente e a rataria executaram o plano para anular eleições. O Jair Bolsonaro ouviu o não dos comandantes do Exército e da Aeronáutica mais do que uma única vez. O relatório final do inquérito do golpe mostra que o então presidente buscou 4 vezes a adesão da dupla, os comandantes da Marinha e da Aeronáutica. Em certo momento ele tentou driblar os chefes militares para seguir adiante com a trama. O brigadeiro Batista Júnior contou que, até 14 de novembro de 2022, o então presidente parecia resignado com o resultado das eleições. Naquela data, Bolsonaro convocou os comandantes para apresentar o relatório contratado pelo PL para pedir anulação das eleições. O primeiro não foi ouvido ali. O chefe da Aeronáutica relatou ter dito a Bolsonaro que o estudo não tinha embasamento técnico. Batista Júnior e o general Freire Gomes, comandante do Exército, afirmaram que o então presidente sabia que a auditoria do Ministério da Defesa não havia encontrado sinais de fraude nas urnas. Mesmo sabendo que os militares não endossariam a tese da eleição roubada, Bolsonaro não desistiu. Freire Gomes e Batista Júnior relataram ao menos 2 encontros no Palácio do Alvorada em 7 de dezembro e numa data não informada, em que o capitão apresentou o decreto que concretizaria o golpe de Estado. O chefe do Exército disse que, numa das reuniões, ameaçou prender Bolsonaro se ele fosse adiante. Houve uma nova tentativa em 14 de dezembro. Os comandantes foram chamados pelo ministro da Defesa para analisar uma nova versão do decreto, enxugada por Bolsonaro 2 dias antes. Os 2 chefes afirmaram à Polícia Federal que se recusaram sequer a avaliar o texto. No meio do caminho, Bolsonaro ainda testou as chances de uma traição dentro da caserna. No dia 9 de dezembro, chamou o comandante de operações terrestres do Exército e perguntou se ele colocaria as tropas na rua. O general Estevam Teófilo topou, de acordo com a Polícia Federal. Numa das muitas conversas emblemáticas descobertas pela Polícia Federal, um coronel reformado reclama, quase no final de dezembro, da resistência dos comandantes ao golpe e sugere a organização de uma reunião petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria, afirma. A rataria sempre esteve dentro do Palácio da Alvorada em postos de comando. Desde Teófilo, os militares que elaboraram um plano terrorista e o comandante da Marinha, que ofereceu apoio ao golpe, até o presidente da República e os generais Braga Neto e Augusto Heleno. Bom, como você vê, foi muita tentativa que ele fez e os militares chegaram ao ponto de rasgar o possível decreto, né? Rasgaram um documento que o 01 assinou, diz o diálogo. E um diálogo encontrado pela Polícia Federal aponta que o possível decreto golpista assinado por Bolsonaro foi rasgado pelos militares. Eles estavam decididos a não aceitar nada. E o Bolsonaro, ele tem uma imagem muito ruim entre os generais, entre os militares mais antigos e que têm memória de quem foi ele nas Forças Armadas. Nos anos 1980, Bolsonaro foi condenado por unanimidade por um conselho formado por 3 coronéis por elaborar um plano para explodir bombas relógios em unidades militares do Rio de Janeiro. Ele foi absolvido após entrar com recurso no STM. Acusações de elaborar aquele plano com bombas, uma publicação da revista Veja de 1987, acusou o então militar Bolsonaro e um outro oficial de elaborar um plano para explodir bombas para pressionar por aumento de salários. E ele foi afastado do Exército, não foi com desonra, porque ele era muito popular, porque ele pedia aumento para os... Ele sempre jogou com a ganância das pessoas e pedia aumentos para os soldados, então ele era popular, não quiseram arrumar encrenca. O fato é que o Bolsonaro abriu uma cova onde ele vai ser enterrado. Embora tenha ouvido 2 vezes a recusa do então comandante do Exército da Aeronáutica em apoiar o golpe de Estado para impedir a posse de Lula, Bolsonaro decidira novamente fazê-los mudar de ideia, era a sua última esperança.
Foi em 14 de dezembro de 2022, véspera do golpe que fracassou, e desta vez Bolsonaro delegou a tarefa ao general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. Sérgio recebeu o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, os que não quiseram aceitar o golpe de Bolsonaro, recebeu-os no Palácio da Alvorada. Mostrou-lhes uma nova versão da minuta do golpe, enxugada pelo próprio Bolsonaro, preocupado em dar ares de legalidade ao crime que estava prestes a ser cometido. O ministro ouviu o terceiro não dos dois, e foi por isso que Bolsonaro cancelou o golpe. Naquela noite, o prédio no final da Asa Sul, em Brasília, onde mora Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, estava cercado pelos militares designados para prendê-lo e depois assassiná-lo. Mas ele não estava lá e Lula viajara para São Paulo. Não há golpe dentro das quatro linhas da Constituição, mas para Bolsonaro, golpe dentro das quatro linhas significava golpe com apoio das Forças Armadas. Como elas racharam no apoio à trama, ele preferiu não se arriscar a ser preso e não assinou a minuta golpista. Nem por isso desistiu do golpe. Conversou muito a respeito com seus auxiliares mais próximos e recebeu alertas de pessoas não tão próximas dele para que arquivasse a ideia. Uma dessas pessoas foi o ministro Dias Toffoli, colega de Moraes. Bolsonaro e Toffoli davam-se bem. Antes de assumir a presidência do tribunal, Toffoli visitou em São Paulo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. À época, Bolsonaro não se elegera presidente da República, mas sua vitória era dada como certa. Toffoli perguntou a Fernando Henrique como deveria comportar-se caso Bolsonaro de fato se elegesse. Os dois então travaram o seguinte diálogo. Você sabe o que é um clinch? Perguntou Fernando Henrique. No boxe é um lance em que o lutador abraça seu adversário para impedi-lo de desferir golpes. É claro que sei, já assisti muitas lutas, eu gosto de boxe, respondeu Toffoli. Você vai ter que viver um clinch com Bolsonaro, arrematou Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, se abraçar com ele para não deixá-lo dar golpes. A pedido de Toffoli, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, casado com uma das filhas de Silvio Santos, marcaram um jantar em sua casa no Lago Sul de Brasília, no dia 14 de dezembro, onde Bolsonaro era um dos convidados. Os demais convidados, Tarcísio de Freitas, que hoje é governador de São Paulo, o ministro titular da Casa Civil, Ciro Nogueira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o chefe da AGU, Bruno Bianco, o almirante Flávio Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira. No dia 13, Bolsonaro cancelou o jantar. No dia seguinte, haveria o golpe. Ainda mantido em segredo com os mesmos convidados, o jantar aconteceu no dia 19. E todos ali aconselharam Bolsonaro a reconhecer a eleição de Lula, que já fora proclamada pela Justiça. Por mais de uma vez, Bolsonaro garantiu a seus interlocutores que não se envolveria em nenhuma aventura ou ato terrorista, segundo contou mais tarde um dos convidados. Após o jantar, Toffoli chamou Bolsonaro para uma conversa a sós. Bolsonaro ficou em silêncio enquanto Toffoli lhe perguntou a certa altura da conversa. Presidente, o senhor acredita mesmo que se houver um ato de força, os generais deixarão um capitão assumir o poder? A história de 1964 prova que não. Bolsonaro disse que jamais passaria a faixa presidencial para Lula e admitiu que temia ser preso e seus filhos alvos de perseguição. Toffoli sugeriu que ele viajasse para o exterior ainda na condição de presidente. Foi o que Bolsonaro acabou fazendo no dia 30. Nos Estados Unidos, com certificado falso de vacinação contra a Covid que não precisou apresentar para entrar no país, Bolsonaro acompanhou a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele e os golpistas de dezembro torceram para que fosse bem sucedida. Foi mais uma operação Tabajara. Concluo, mas pelo que diz essa matéria aqui, o Dias Toffoli tem muito a explicar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.